coisa assim. Aí eu... então tá ótimo, Vamos tá fazer... bom. A apresentação, ela tá aparecendo aí direitinho? Aqui tá. Quer ir para Então frente e tá para bom. trás para ver se tá ok? Então vai. Peraí, vamos lá. Foi? Foi. Tá. Então tá Pode ótimo. voltar. Então tá ótimo. Bom, boa noite, né, a todos aí, né, que estão participando. Eu sou Carlos Alexandre, né, sou chefe do departamento lá de fiscalização do Rio de Janeiro, né, do Conselho de Contabilidade. O Conselho de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro tem buscado a aproximação, né, com turmas de ciências contábeis, com o objetivo de trazer conhecimento, né, da finalidade que o Conselho e também, né, trazer conhecimento, né, de que a fiscalização é parceira. Né? Nossa fiscalização ela tem um tratamento diferenciado, porque no meu conceito sobre fiscalização, é um conceito muito diferente, né, do que os órgãos governamentais, né, nas esferas federal, estadual e municipal têm. O meu conceito, né, de fiscalização é um conceito, primeiro, um tratamento amigável, um tratamento de orientação, um tratamento de ajuda, para depois, então, né, se não houver a correção em tempo e em oportunidade, aí sim nós tomemos, então, os nossos procedimentos cabíveis, né, que é a lavratura de documento fiscal, enfim. Então, o Rio de Janeiro ele tem um tom muito forte quanto a isso, porque ele busca essa aproximação, né, não só das faculdades, mas também da sociedade, para que ela saiba que o Conselho está aqui para proteger. Né? O Conselho ele visa realmente a proteção. Um exemplo, né, que hoje, por exemplo, né, sobre um outro conselho, me ligou um profissional perguntando, né, da nossa função pública, se nós tínhamos, né, garantido o poder de polícia, que é o poder de fiscalizar. E o caso dele, né, não tem nada a ver com contabilidade, porque ele é síndico de um condomínio, e esse condomínio, um apartamento estava lá com uma obra irregular, e ele não estava tendo apoio dessa moradora. Ele me perguntou se ele entrasse com uma denúncia no CREA, se o CREA teria braço para poder, então, intervir nessa situação. Eu falei, não teria, porque o CREA, dentro da área de engenharia, ele pode intervir uma obra, né, em razão de ameaças, enfim. Então, os conselhos, né, de profissão regulamentada têm essa função de proteger a sociedade. E o CRC não é diferente. Né? O CRC, como ligado à profissão contábil, tudo relacionado ao relacionamento entre a empresa e o profissional de contabilidade, o CRC está aí pronto para poder cumprir, né, o seu papel. Indo nessa linha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, né, o CRC é uma autarquia federal, né, e talvez nem todos saibam, né, a posição dele em relação à sociedade em si, né, onde essa sociedade envolve o governo, envolve a sociedade privada, a sociedade pública, então é uma autarquia federal, e uma autarquia federal também chamada especial. Por que especial? Porque ela tem funcionalidades muito claras, né, em lei própria, para que ela busque, então, a possibilidade, né, numa ação, né, irregular por parte de um profissional, o conselho, então, possa agir dentro da sua área de atuação, que é o cumprimento das normas brasileiras de contabilidade e também o cumprimento do Código de Ética, que é a nossa base aqui de informação. Então, como o conselho é um órgão que protege a sociedade para retirar do mercado aqueles profissionais que estão agindo de forma irregular. Né? Os regulares vão continuar com a sua atribuição, com a sua atividade, eles não vão ter problemas. Agora,
Os irregulares, não. Os irregulares, nós vamos com muita intensidade para que ele não venha manchar nem a profissão, nem a classe e nem ao colega profissional de contabilidade. Bom, indo nessa linha, eu não posso deixar, né, e nem me furtar aí de agradecer, né, ao presidente do órgão, né, que hoje Samir Neme, né, o presidente hoje do conselho, né, por ser um órgão eletivo, ele preside a casa. Eu tenho, né, o meu vice-presidente direto, que é um vice-presidente de fiscalização, que também é meu xará, né, Carlos Alexandre, só que é de Paiva, e, né, tem o nosso querido professor aí, Luiz Antônio, que também é vice-presidente, só que ele é de outra Câmara, da Câmara Técnica. A gestão do conselho, ela consiste num colegiado, e esse colegiado ele existe para tocar, né, todas as demandas de um órgão de fiscalização. Então, eu apresentei aqui, né, o presidente, o vice-presidente de fiscalização, que é o meu vice direto, o vice-presidente de Câmara Técnica, que é o Luiz Antônio, né, o conselheiro Luiz Antônio, mas temos mais alguns outros, ouvidor, tem vice-presidente de registro, vice-presidente de desenvolvimento profissional. Com que objetivo? Para que cada área, dentro das atribuições do Conselho, tenha as suas demandas atendidas, né? Porque o Conselho de Contabilidade, como eu falei, é uma autarquia federal, ela busca trazer regularidade à profissão contábil. E para trazer essa regularidade, o profissional, quando do exercício, ele tem que ter registro. Esse registro ele tem que estar regular e não só isso. Ele também, né, ele por sua vez vai ser fiscalizado e também, em alguns casos, ele vai cumprir o que nós chamamos de programa de educação profissional continuada. O que é isso? É ele fazer uma reciclagem. Então, cada área dessa tem que ter um profissional, né, de contabilidade eleito, para que ele, então, possa ajudar a casa a gerir e a conduzir, então, da melhor maneira possível. E aí, eu começo, né, com uma mensagem que eu acho assim importante para os nossos dias, né, porque estamos vivendo aí tempos de crise. É um momento difícil para todos, momento para a economia, momento para a política, momento para as nossas vidas como pessoas, momento para a sociedade, né, como um todo. Então, eu coloco assim, os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muita fadiga e persistência. Então, essa mensagem inicial eu já trago com o objetivo de apresentar a todos o seguinte: esse tempo vai passar, né? E ele tem data para ele terminar, para que a gente então possa, mesmo cansado, permanecer e persistir, que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, né? Claro, dentro da graça de Deus. Isso aí é o principal para as nossas vidas. Bom, como eu estava falando, né, cada região do nosso país tem conselhos de contabilidade. Nas regiões, cada estado tem um conselho de contabilidade. Então, nós temos 27 conselhos de contabilidade, cada um dentro da sua área, do seu âmbito de atuação, para fiscalizar o exercício da profissão e também trazer registro ao profissional e dar a oportunidade dele fazer educação continuada. Eu gosto sempre também, né, de trazer algumas curiosidades, né, e aí eu trago 3 curiosidades, né. A primeira delas é que, né, eu acredito que nós somos os únicos, né, dentro de todas as profissões, temos 2 dias no ano. Né, nós comemoramos 2 dias. Né. Por que temos 2 dias no ano? 25 de abril é o dia do profissional da contabilidade, que foi decretado lá em 46, a época
quando foi lavrado, né, o nosso decreto-lei, né, quando foi publicado, né, o nosso decreto-lei. A profissão evoluiu e essa evolução trouxe, né, um fortalecimento numa nova figura que foi o contador. É um profissional habilitado, mas é diferente do profissional de contabilidade, porque quando nós falamos de profissional de contabilidade, nós trazemos o contador e trazemos o técnico. Então, esses 2 dias, dia 25 de abril, é o dia de todos os profissionais de contabilidade, no caso, o contador e o técnico. No dia 22 é o dia do contador. E ali embaixo eu coloco, né, o padroeiro, né, da nossa profissão, que é Mateus, né, o evangelista Mateus, segundo a Bíblia. E eu começo assim: uma crise mundial de saúde nos apresenta uma nova metodologia de ação e de execução na profissão contábil, passando a exigir ações emergenciais e novas tratativas para permanecer acreditando nesta profissão de excelência, a contabilidade. Por que eu começo assim? Porque eu reforço que esse momento vai passar, mas cada um de nós estamos percebendo o seguinte: a profissão contábil, dia a dia, ela está se reinventando. Ela está criando outras oportunidades, criando novas metodologias, criando novas formas de trabalho, criando novas formas de ação, porque o brasileiro é muito hábil, ele se adapta com muita capacidade, e isso traz uma tranquilidade para nós da área contábil, que mesmo diante dessas circunstâncias, eu tenho certeza que a profissão contábil ela vai sair fortalecida, ela vai sair renovada, e esse fortalecimento vai trazer, né, uma consciência de que a contabilidade, né, a ciência contábil, é uma profissão não só, né, de excelência, mas de extrema importância para a economia brasileira. Eu penso o seguinte: eu penso que a sociedade, infelizmente, à medida que o tempo foi passando, né, o nosso governo federal ele foi implantando metodologias, ideias de que a contabilidade ela só serviria para calcular impostos, para apurar declarações, e não é verdade, né? A ciência contábil, né, como profissão por essência, ela tem uma função muito mais elegante. A função dela é controle patrimonial. A nossa profissão ela busca controlar o patrimônio das empresas, da sociedade. E esse controle patrimonial, claro, passa também pelos tributos. Mas tributos é uma parte, não é o todo. Infelizmente, né, os nossos governantes acabam com muita força, né, porque eu digo que eles têm o poder da caneta, então acabam trazendo um sentimento ao empresário brasileiro de que a contabilidade só serviria, então, para calcular impostos. Não é verdade. Se nós vermos as empresas, né, quando elas crescem, elas tiveram o apoio de um profissional da contabilidade, porque foi ele que auxiliou no controle de contas a receber, contas a pagar, auxiliou no controle de inventário, no controle de estoque, no controle de imobilizado, no controle de fornecedores, no controle de bancos, nas aplicações, no patrimônio como um todo. Então, esse conceito que, infelizmente, né, os governos implantaram de que a profissão contábil ela tem um significado de cálculo de impostos, isso não é verdade. A nossa ciência é muito mais que isso. Cálculo de imposto é só uma parte. Mas, né, nós não estamos aqui para falar, né, sobre a contabilidade como ciência, né? Eu só dei esse preâmbulo aí só para a gente
melhorar aí o nosso conceito, porque às vezes a gente acaba sendo levado, e esse ser levado, a gente acaba sendo realmente conduzido muitas vezes a ter um entendimento equivocado. A profissão contábil, na minha visão, né, é a profissão assim, mais linda, né? É fantástico, porque ela consegue ter dois lados da moeda, né? Como a gente aprende, né, na contabilidade, né, o nosso princípio, né, das partidas dobradas, nós conseguimos sempre ver a causa e o efeito ao mesmo tempo. Então, isso é uma vantagem dessa profissão, de que nós conseguimos ver toda a origem e toda a aplicação daquela origem ao mesmo tempo. Então, isso é fantástico, isso, assim, nos faz, assim, muito, muito animados. Mas vamos lá. Código de ética do contador. Quando a gente fala em código de ética, a gente está falando de conduta, a gente está falando de ação, a gente está falando de pensamento, a gente está falando de sentimento. Do contador é só uma questão de profissão, mas o código de ética em si, ele tem, né, a sua essência muito maior do que a profissão contábil. Primeiro, ela tem que nascer dentro das pessoas. Cumprir, melhorar, evoluir a sua conduta, sempre é um caminho que nós temos que percorrer, e esse caminho a ser percorrido, ele tem que trazer um sentimento de que há uma evolução, há um crescimento, há um amadurecimento. E quando se fala da contabilidade, existem regras, condições, e são nessas regras e condições de conduta que nós vamos, então, aqui nos debruçar um pouco. Quando se fala de código de ética, nós temos aí muitos artigos, mas eu vou fazer um condensado para que todos consigamos chegar ao objetivo principal, que é melhorar a nossa conduta conosco, intimamente, melhorar a nossa conduta com o nosso colega de profissão, melhorar a nossa conduta com a classe, melhorar a nossa conduta com os governos. Então, esse é o objetivo principal da nossa conversa hoje, né? Estamos aqui para falar do que é o código, de como ele se apresenta, mas, antes disso, como nós também nos apresentamos a ele. Então, vamos lá. Como eu falei, vamos avaliar a nossa conduta. Como é que você está tratando as coisas, você em relação ao teu próximo? Vou dar um exemplo claro, né? Nós reclamamos, né? Estamos vivendo aí numa crise política muito grande, mas eu digo a vocês que muitos de nós temos que avaliar a nossa própria conduta com o nosso próximo no dia a dia. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Você andando de ônibus, se entrar uma pessoa idosa, você cede o lugar? Né? Será que você consegue entender que aquela pessoa ela já passou por um período de vida tão grande que agora ela merece um pouco mais de conforto? Um outro exemplo, você está no estacionamento de um shopping, não tem vaga nenhuma, só tem aquela vaga do deficiente. Eu vou parar porque ninguém vai ver. Será que é assim que você está tratando? E assim vai, né? Nós vamos parar numa padaria, estou de carro, e aí paro em fila dupla, aí você vem com aquela sempre mensagem. É rapidinho, ninguém vai ver não. Então, nós precisamos rever primeiro a nossa conduta conosco, intimamente, para que a gente então comece a entender essa conduta no exercício profissional, na nossa vida profissional. Porque se eu não consigo admitir determinados pontos na minha vida pessoal, eu não vou conseguir enxergar na minha vida profissional. Eu vou sempre querer administrar na minha vida profissional aquela famosa lei do Gerson, né? Isso aqui vai dar vantagem, isso não vai dar vantagem. Por que eu insisto nisso? Porque, infelizmente, né, isso não é do Brasil, é mundial, nós vemos isso em filme,
a profissão contábil sempre foi uma profissão de jeitinho. E nós temos que quebrar isso primeiro dentro de nós e depois com o nosso próximo, onde nós estivermos, e também no coletivo, que a gente defenda essa ideia. Porque isso em vários filmes. Ah, tem aqui um traficante, não sei o quê, ele vai lavar dinheiro. Quem é que fez isso? Ah, o contador. Não pode. Sabe? Esse sentimento, ele tem que mudar, e isso não é brasileiro, isso é mundial, infelizmente. Então, a minha vinda aqui para falar de código de ética, primeiro, ela vai ficar muito firmada na conduta que você entende de si mesmo com o seu próximo, de si mesmo na profissão. Porque senão você não vai entender. Senão você não vai conseguir alcançar o que o legislador, quando criou aquelas regras de conduta dentro da profissão, porque você, em si, administra de forma equivocada. Então, vamos fazer uma reflexão, vamos trazer aí um novo entendimento da nossa conduta, da nossa vida, para a gente começar, então, a entrar realmente na conduta profissional. E na conduta profissional, o nosso código de ética ele se divide em três. De que, né, em que parte ele se divide? Bom, primeiro, o código de ética ele apresenta as condutas no exercício profissional. Então, o que significa isso? As condutas no exercício profissional significam trazer à sociedade uma ação profissional de que ela confie de que aquela execução daquele trabalho foi com ética. Então, por exemplo, certa vez, né, como hoje eu sou chefe, mas já fui fiscal, eu fui visitar um empresário lá na Barra da Tijuca, eu tinha uma demonstração contábil, e essa demonstração contábil, então eu fui atrás da empresa para poder verificar se aquela demonstração contábil estava escriturada. Chegando lá naquele empresário, ele me disse que o profissional era terceirizado, mas que eu nem precisava visitar. Mas como assim? Eu tenho que visitar o profissional de contabilidade? Ele falou assim, não, você não precisa porque essa demonstração ela é fictícia. Como assim fictícia? O que é fictício? Não, é que eu conversei com ele, eu precisava de um financiamento e a minha escrituração está atrasada, então ele fez essa demonstração aqui para mim. Bom, eu falei para ele, olha, de cara, né, eu já vou te falar que eu vou atuar a empresa e vou atuar o profissional, né, porque essa ação claramente é fraude, né, você está fraudando, e o pior, né, você está trazendo um dano à sociedade muito grande, porque você está inventando números, inventando valores de que não é a realidade da empresa, com outros objetivos. Falei isso para ele, mas fiquei assim, puxa vida, por que aquele profissional se submeteu a fazer aquilo? Por que aquele profissional acabou se permitindo realizar aquela ação e essa ação ele não viu o dano que ele ia causar lá na frente? Um objetivo, gente. Ele não percebeu que o fato de que aquele empresário podia pagar qualquer valor de honorário, não estou falando aqui no que ele recebeu, mas na ação dele, a ação estava errada. E ele deveria ter trazido ao empresário, ao seu cliente, essa realidade. Meu cliente, eu não posso fazer isso. Mas por quê? Porque eu não posso. Se está errado, gente, está errado. Como é que ele vai inventar números, criar um balanço, criar uma demonstração contábil, uma demonstração de resultado, um DMPL? Assim, é absurdo, mas é verdade. A realidade é essa. Se aquele profissional, inicialmente, tivesse uma conduta íntima com ele, certamente no exercício profissional ele não se permitiria ser conduzido pelo seu cliente. E é isso que eu trago aqui para todos nós. Não sei, não a quantidade de pessoas, né, que estão assistindo,
Não sei quais as profissões que elas são, mas independentemente da profissão que você escolheu, são decisões que nós temos que tomar na nossa vida e essa decisão ela vai partir de você. Não permita que ninguém imponha essa obrigação de que, como nós somos os técnicos, nós temos que dar o jeito. Nós temos não, nós temos que falar a verdade. E a verdade está na escrituração contábil, está no livro diário, está nas demonstrações contábeis como resultado. Então, se aquele profissional ele não entende, ele entendesse essas palavras, ele não teria feito essas demonstrações contábeis. Então, esse profissional foi autuado, esse profissional foi suspenso. Por quê? Porque é um profissional que traz dano. Dano a ele mesmo, dano ao cliente, dano à sociedade. Mas também, nos assuntos relacionados à nossa profissão, também nós temos que ter uma ação de conduta. Né? Por quê? Porque eu tenho, né, diversos colegas de trabalho em qualquer área, seja na perícia, seja na auditoria, seja como responsável técnico de uma empresa de grande porte, seja como responsável técnico de uma empresa, uma microempresa, seja lecionando contabilidade, enfim, eu tenho colegas e eu tenho que respeitar eles também. E o respeito a eles, ele começa primeiro comigo. Eu não posso tratar ninguém que eu não gostaria de ser tratado. Então, princípios básicos têm que começar de dentro para fora. Mas quando nós falamos de código de ética, nós tratamos primeiro relacionado à profissão. Então, no exercício profissional, eu dei um exemplo. Nos assuntos relacionados à profissão, eu chegar para o meu colega e falar assim, o teu trabalho, não sei não, ele não é bom não, ele é um trabalho horrível, ele não traz segurança. Quem me deu o direito de falar mal do trabalho do meu colega? Então, eu não posso atribuir nada ao meu colega se eu tenho algum tipo de problema, né, relacionado ali de profissão, eu vou procurar, né, o ambiente normal, o ambiente adequado, vou para a justiça, ou vá lá para o conselho também e abra uma denúncia, mas não ficar divulgando ou ficar propagando mensagens contrárias ao meu colega. Isso não pode. Isso, intimamente, já está errado, agora, profissionalmente, também o Código de Ética faz essa previsão. E também, por sua vez, por último, nos assuntos relacionados à classe. Eu não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, né, e isso a gente está vendo aí, né, muito, vários profissionais, né, de contabilidade sendo presos. Isso aí, você percebe que isso traz assim, um dano, né, pelo menos, né, na nossa consciência. Que profissão é essa? Só podia ser contador. Sabe esse sentimento horrível? Isso tem que parar, isso tem que acabar, sabe? Agora, para que isso acabe, nós temos que entender que o Código de Ética está aí para que nós sejamos regulados e essa regulação ela traga primeiro consciência e depois, então, ação, e essa ação então, possa trazer mudança na sociedade. E eu trouxe, né, nós não vamos ter assim tanto tempo, então eu fiz aqui, né, um resumo do que é o nosso Código de Ética, depois eu vou falar de alguns pontos muito nevrálgicos dentro da nossa profissão. Bom, o artigo 4º, né, o artigo 1º, 2º e 3º, ele faz uma introdução, qual é a finalidade do Código de Ética. Mas o artigo 4º, ele nos estabelece os deveres. A NBC-PG 01, em seus artigos, ela trouxe uma novidade. Ela está muito clara. O que eu devo fazer como profissional da contabilidade? O que eu devo exercer como profissional da contabilidade? Mas de que forma? Com o exercício da profissão, com o meu colega de profissão e com a classe. Então, está bem claro, estabelecido quais os deveres de cada um de nós, como profissão, como pessoa e como também classe contábil.
E esses deveres, eles vêm revestidos de importância, porque a partir dessas ações é que eu vou exercer a profissão com lisura, com clareza, com integridade. Eu vou exercer a profissão com excelência. Observando o artigo 4º, eu vou ficar muito claro naquilo que eu devo fazer enquanto profissional da contabilidade. No artigo 5º já é o oposto. O que eu não posso fazer? E esse não poder fazer, ele vai além da regra. E é isso que eu quero... Vou voltar ao assunto de novo. Nós temos que olhar para dentro de nós, rever os nossos conceitos, rever as nossas impressões, rever as nossas ações, para que a gente, então, entenda que o fato de proibir não significa que eu posso dar um jeitinho. Não existe jeitinho. Na intimidade sua, na sua reflexão, você vai rever os seus pontos e aí, então, você vai criar, né, ações para que essas ações, então, elas estabeleçam em resultados positivos, né? Quando a gente fala de responsabilidade técnica, né, do profissional de contabilidade, ela tem, né, divisões claras, né, pela norma jurídica, ela se divide em objetiva e subjetiva, de resultado e de meio. E aí, quando eu entendo da minha responsabilidade, eu começo a avaliar o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Mesmo diante, né, de um país que muitas vezes nós consideramos como impunes, né, várias ações, né, de impunidade acontecem no nosso país, mas cabe a nós refletir sobre isso para que a gente, aquilo que dever fazer, eu vou fazer, e aquilo que eu não devo fazer, eu não vou fazer. Bom, possibilidades, né? Quais são as possibilidades? São ações que o profissional vai ter em relação à sua vida profissional. Ele pode, ele nem é proibido e nem é obrigatório. Então, ele tem ações que ele pode fazer. Então, observe bem isso, porque há uma diferença clara entre poder e dever. O poder, ele não tem repercussão em penalidade, mas o dever tem. E é isso que a gente vai observar daqui a pouco. O artigo 7º e o 9º, ele obriga o profissional a celebrar contrato de prestação de serviço. Por que contrato? Quando a gente estabelece as regras de relacionamento, fica muito mais fácil. Não fica muito mais fácil, né? Aos namorados, olha, vamos namorar de tal horário a tal horário. Eu vou sair mais cedo que meu pai mandou chegar mais cedo, ou minha mãe, ou eu costumo, enfim. Não existe ali uma celebração de regras. Na profissão não é diferente. Se nós entendermos que na nossa profissão nós buscarmos sempre regras de relacionamento, por exemplo, se eu tenho um cliente de contabilidade e esse cliente de contabilidade ele tem obrigações para mim, por sua vez, na via de retorno, eu tenho obrigações para ele. Mas para aquelas obrigações serem cumpridas, existem deveres e ele tem que agir e que eu também tenho. Se não tiver um documento escrito que estabeleça essas regras, você não percebe que fica confuso? Então, o Código de Ética trouxe essa mensagem para que o profissional, então, ele não só observe, como celebre também esse documento chamado Contrato de Prestação de Serviço. Publicidade. Regras de como eu vou fazer uma publicidade. Não adianta eu achar que eu posso escrever qualquer coisa, colocar em qualquer lugar e falar qualquer coisa. Não posso. Existem regras.
e essas regras têm que ser obedecidas, e o código de ética é claro quanto a isso. Hoje, existem muitas empresas que a gente chama, né, digitais, né, eletrônicas, de fornecimento de serviço contábil de forma eletrônica. Estão de parabéns. Agora, esse momento, né, dessa pandemia trouxe uma reflexão muito grande, né, porque as empresas entendiam que elas podiam fazer pelo menor preço porque podiam ganhar em quantidade. Resultado, nesse momento de pandemia, houve aí né, uma confusão muito grande. Por quê? Porque o fato de eu cobrar um valor mais baixo significa também, né, que eu não vou ter tantos funcionários assim para atender todas as minhas demandas, porque tudo passa a ser eletrônico. Diante dessa pandemia, houve uma demanda muito grande, muito forte de consultoria. E essas empresas não tinham, né, estrutura para suportar isso tudo. Então, isso tem que ser muito bem claro, porque as publicidades que elas faziam tinham um tom, mas o resultado tinha outro tom. Em momentos normais, tinha um tom. Em momento de pandemia, mudou o tom. Resultado, houve aí uma revolta muito grande, muitas denúncias, porque elas não conseguiram, mesmo diante das suas publicidades agressivas, não conseguiram dar conta de toda a demanda que estava sendo exigida delas. O artigo 16 ao 19, então, é conduta em relação ao colega e à classe. Então, está lá claro o que eu não posso falar contra o meu colega, o que eu posso falar a favor do meu colega. Alexandre, mas isso não é muito claro? Mas infelizmente, como nós falamos lá no início, né, nós primeiro temos que olhar para dentro de nós. Será que nós estamos, né, amadurecidos o suficiente para poder ter esse tratamento com elegância, com lisura, com inteligência ao meu colega e à classe aonde eu pertenço? E, por fim, o artigo 20 ao 23 são as penalidades, porque toda regra, se ela não tiver uma penalidade, ela não vai ser cumprida. Vai parecer estranho, mas é assim mesmo. Infelizmente, na nossa sociedade brasileira, principalmente, no mundo também, mas eu moro aqui no Brasil, tenho que falar do Brasil. Se eu tiver somente deveres e proibições, mas não tiver a ação, e essa ação por parte de um organismo, seja ele público, uma autarquia, como é o conselho, e não trazer penalidade, aquele dever, aquela proibição, ela acaba sendo, né, como a gente fala muito, né, no jargão aí jurídico, letra morta. Então, as penalidades, elas são claras e elas são sérias. Então, eu não tenho que fazer ou deixar de fazer por causa da penalidade. Mas para aqueles que não observaram o fazer ou deixar de fazer, serão, né, réus dessas penalidades. E a fiscalização, então, do CRC, ela tenta trazer esse sentimento, tenta ajudar esse sentimento ao profissional em todas as suas atividades. De que forma? Com esse bate-papo, com essa conversa, com essa orientação, trazendo sempre o entendimento e a percepção de que a profissão vale a pena. Mas para que eu seja amigo do conselho, eu tenho que seguir as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, como eu falei lá no início, a questão da fiscalização em si como essência, a fiscalização sempre deveria ser preventiva, né? Vou dar um exemplo que é muito chato, né? Que todos nós já passamos, eu algumas vezes. O fato de eu praticar um ato equivocado, como, por exemplo, estacionar onde eu não deveria estacionar o meu carro.
deveria ter ali um momento de alerta, um momento de orientação. Olha, aqui não é lugar, você estacionou, a próxima vez que eu passar aqui, você vai ser penalizado. Infelizmente, não é assim. Você estacionou errado, se prepara que ou você não vai ver o teu carro lá porque ele foi rebocado, ou você vai ser multado. Então, eu acho que essa ação é uma ação exagerada, deveria ter primeiro uma orientação para depois, então, uma penalidade. E trabalhar e trabalhar na profissão contábil. Trabalhar na profissão contábil, como existem várias áreas de atuação, como já falei, auditoria, perícia, organização contábil, responsável técnico de uma empresa de grande porte, de capital aberto, trabalhar numa empresa pública, trabalhar, né, como dono do seu próprio escritório, enfim. Você tem que obedecer algumas regras. E a regra é essa. Obrigatoriamente, o teu cadastro ele tem que estar regular perante o conselho. Primeiro, como pessoa física, e se você abrir uma organização contábil, como uma pessoa jurídica. Como uma pessoa física, nós já vimos aqui, né, sobre vários aspectos, que se o profissional não tiver registro no Conselho de Contabilidade, de acordo com o decreto-lei, ele não pode exercer a profissão. Aí você pode parar e perguntar, mas para que o conselho serve, então, afinal? Eu vou te dar um exemplo claro. Eu visitei uma vez uma empresa no sul fluminense, e essa empresa, o controller, era uma pessoa formada em outra profissão, não vou dizer a profissão, mas em outra profissão, e eu falei, olha, essas atividades aqui que você está exercendo são prerrogativas privativas de contador. Então, aquela empresa foi autuada, aquele profissional foi autuado, ele foi remanejado para outra área, e ali, então, surgiu uma vaga, e quem assumiu aquela vaga foi um contador. Mas, para que ele assuma aquela vaga, ele tem que ter registro no conselho como pessoa física, como profissional, exercendo, habilitado, em condição de exercer a profissão. Porque esse é o posicionamento que o conselho tem. Apresentar à sociedade um profissional que está em condições de exercer a profissão contábil. Mas também existe uma formatação que é você prestar o serviço no teu escritório, como uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica também tem que estar registrada no Conselho. Isso é uma lei federal, uma lei de 80, 6839, que obriga que todas as pessoas jurídicas de profissão regulamentadas têm que proceder com o seu registro no seu órgão regulador de classe. Ok? Nós falamos aqui, e eu friso novamente. Eu trago esse assunto porque é um assunto de tanta repetição, de que a nossa profissão é uma profissão, né, quem estuda um pouco mais, né, lá as origens, né, de repente vai até a José da Bíblia, ou vai a Mateus, enfim, é muito antiga. E aí, por ser uma profissão muito antiga, a nossa cultura também é antiga. E nós temos que refletir sobre essa cultura. A nossa cultura é sempre vou ajudar o meu amigo, vou ajudar o meu companheiro de fé, irmão, camarada. E aí, naquele momento, eu ajudo ele na empresa dele, e a empresa começa a crescer, e eu não percebo que o meu relacionamento com ele é um relacionamento de amizade. Mas vamos lá, né? Lá para aquele conselho lá da nossa avó, né? A minha, pelo menos. Amigos, negócios à parte. Então, eu tenho que preservar. Lá atrás eu falei as minhas obrigações, os meus deveres. Eu tenho que preservar o meu cliente com as obrigações dele, os deveres dele. E se eu não tiver um instrumento que regule essa relação, é uma infração ao código de ética.
é uma infração à profissão, é uma infração a você mesmo. Você acaba se desapercebendo de que o tempo está passando e aquela relação não está muito clara e isso vai trazer prejuízo. Porque, vamos lá, né? Vamos ser bem claros, né? Com a gente mesmo. Enquanto não mexe no bolso, somos sempre amigos. Mexeu no bolso, mexeu na nossa profissão, mexeu no meu dinheiro. Olha, não dá não pode, agora a obrigação é sua. E, de repente, a culpa nem foi do profissional de contabilidade. Ele cumpriu com seus deveres e com suas obrigações. O contratante que, de repente, em algum momento não cumpriu. Mas onde é que está escrito isso? Se não tiver um instrumento que celebra essa relação, quem é que vai celebrar? Não vai ter. Outro ponto, eu friso sempre sobre esse assunto, que lá em 96, né, de repente nós vamos ter aí até jovens que nasceram depois disso, né? Lá em 96, nós tivemos lá o presidente Fernando Henrique Cardoso, eu lembro disso, ele chegando, né, na televisão dizendo assim: a microempresa e empresa de pequeno porte não precisa mais de contabilidade. É mentira. Vou repetir, é mentira. Toda empresa precisa de controle, toda empresa precisa de acompanhamento de evolução patrimonial. O fato de a Receita Federal ou alguns órgãos federais dispensarem aquela escrituração contábil não significa que a empresa não necessite de uma contabilidade regular para ela mesma. Eu costumo dizer sempre que uma barraquinha de churrasco, ela tem grandes possibilidades de virar uma churrascaria. Mas para que ela saia da barraquinha e passe a ser uma churrascaria, se não tiver controle, acompanhamento patrimonial, isso não vai ser uma verdade. Ela talvez cresça, tenha 2 barraquinhas, 3 barraquinhas, mas nunca vai ser uma churrascaria. Então, é a contabilidade, é o controle patrimonial que vai trazer evolução à profissão. Só que, infelizmente, algumas ideias, né, seja do governo, seja, né, da administração de tributos do nosso país, entende que não. Entende que basta preencher um formulário e esse formulário preenche lá os valores, é o suficiente. Só que a verdade é que nós estamos vendo aí pela evolução tecnológica que não é bem assim. Ela precisa de outros dados e outras informações. Eu tive muitas vezes, né, um professor que me dizia que por muito tempo a contabilidade estava divorciada dos tributos, né? Mas dos últimos anos para cá parece que estão se entendendo e o casamento vai voltar, porque sem contabilidade os órgãos de tributos não têm condição de acompanhar a evolução patrimonial, até para possibilitar cobrar mais, se for o caso. E aí, né, já caminhando, né, aí para o fim, eu queria, né, trazer aqui uma mensagem a todos os profissionais, a todos os estudantes. Se aproxime do CRC. Se aproxime do Conselho de Contabilidade. Eu dou exemplo aqui para os estudantes. Ano passado, nós tivemos um encontro nacional de estudantes. Primeiro encontro. Foram 1.400 inscritos no Rio Centro. Foi, assim, fantástico. Foi algo, assim, muito maravilhoso. Então, você, estudante, se aproxime, faça a sua inscrição. Você sabia que você, como estudante, você pode fazer curso gratuitamente? Então, faça a sua inscrição lá no conselho como estudante. Aí você pode me perguntar, tá, mas eu como estudante, eu posso trabalhar? Pode. Está escrito na resolução 1246 que desde que aquele estudante seja acompanhado por um profissional de contabilidade,
ele pode trabalhar na área de contabilidade. Para todos os outros profissionais, os cursos, eles também estão lá. Tem cursos para contabilidade, cursos para a área fiscal, diversos cursos gratuitos. E nós tivemos agora, né, semana passada, não, foi essa semana, que iniciou o nosso primeiro curso de forma online. Então, se aproxime, conheça o conselho, conheça a sua casa e saiba que ali e você vai se surpreender. Para os estudantes, eu trago também uma mensagem. Nós temos lá, né, eu esqueci o nome. Bom, é um grupo jovem que é online, né, porque ainda não estou muito conectado nisso, mas é um canal, né, que tem para todos os jovens, Grupo CRC Jovem. Anote esse endereço, participe, se aproxime mesmo com esse objetivo. Nós temos o nosso Instagram, nós temos o Facebook, o nosso portal e no YouTube nós temos diversas palestras, que são também palestras muito interessantes. Nós temos tido muitas lives muito interessantes, né, nesse momento aí de crise que nós estamos vivendo. E também, né, para aqueles que são profissionais, nós temos aí o nosso aplicativo. Eu gosto sempre de trazer essa evolução aí, porque é uma forma de você, na palma da sua mão, se comunicar com o conselho, saber as notícias, né? Você entrar no seu cadastro, fazer a alteração de cadastro com muita velocidade, com muita rapidez. Bom, e eu termino, né, esse momento, e aí, né, se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai abrir, mas eu termino com 3 mensagens, né, do nosso, né, saudoso aí, professor Antônio Lopes Sá. Ele diz o seguinte: aquele que se conduz eticamente, bem recebe de volta o bem social que pratica. A outra mensagem que ele tem também é: não há cultura inútil, mas sim os que não sabem reconhecer a utilidade da cultura. E a última: por menor que seja o conhecimento, ele sempre será maior do que a ignorância. Aí estão os meus telefones, os meus contatos, e eu agradeço aí a todos aí esse momento que nós passamos juntos aí, agora perguntas. É isso. Muito grato, Carlos Alexandre, pela sua colaboração na nossa aula aqui na universidade. Eu queria fazer algumas considerações rapidamente antes da gente passar para as perguntas, pode ser? Pode, com certeza. Em primeiro lugar, depois de ter lhe agradecido a colaboração e também ao nosso vice-presidente Carlos Alexandre Paiva, que autorizou a sua vinda aqui e nos permitiu ter acesso aí, de alguma forma, à Câmara de Fiscalização, e aproveitar na sequência de agradecimentos. Eu e o professor Simval, nós representamos a Universidade Federal do Rio de Janeiro nessa reunião. Nós queremos agradecer a presença do presidente do nosso Conselho Regional de Contabilidade, o contador Samir Neme. Novamente agradecer a presença do vice-presidente da Câmara, vice-presidente Carlos Alexandre Paiva. Ele é o vice-presidente da fiscalização. Também o nosso conselheiro Rio Moura esteve presente na reunião, acho que ainda está. E também quero apresentar um especial agradecimento ao meu amigo Oswaldo Feijó. Oswaldo Feijó é meu amigo desde 1983. Nós servimos o Exército junto há um tempo atrás. E aí eu publiquei no grupo hoje, eu já sabia que ele era profissional da contabilidade. Então, Alexandre, é um profissional da área, e, se não me engano, ele trabalha no escritório de contabilidade, me solicitou o link para participar da reunião. Acabou de sair agora, inclusive. O Feijó é um amigo bem antigo, então agradecer também a presença dele. É muito importante essa parceria, como você citou, entre o CRC e as universidades. Então, essa é mais uma constatação de que o Conselho se aproxima dos universitários. Então, eu espero que haja outras oportunidades para isso. Eu tinha aqui um lembrete do nosso vice-presidente do interior, do registro, o Ademilton. Ele pediu para falar sobre o CRC jovem, que você acabou de falar, né? Existe aí uma nítida
demonstração de aproximação por parte do Conselho para os jovens, para os estudantes. Então, isso você já deixou claro aí na sua apresentação, eu queria tentar reforçar. E queria pedir também, o Carlos Alexandre, se você autoriza a divulgação dessa apresentação que eu estou filmando e estou vendo que você está autorizando, então eu vou transformar isso num vídeo do YouTube para consulta posterior. Sim. Eu achei muito bacana você ter citado, inclusive era o que eu ia pedir, mas você já acabou citando, 2 casos da realidade, né? O do balanço fictício lá aqui do bairro da Barra de Tijuca e lá do Sul Fluminense, que era uma atividade exercida por um controller que não era da área contábil. Então, é o que eu ia pedir para você apresentar alguns casos da realidade, que não precisou nem de eu falar. Então, você já trouxe, o que enriqueceu muito a sua apresentação. E como ética normalmente costuma ser um tipo de disciplina muito teórica, muito platônica, né, lunática, aquela coisa toda. Então, quando a gente vê um caso da realidade como esse que você trouxe, principalmente por alguém que já trabalha na Câmara de Fiscalização, como é o seu caso, há muito tempo, então a gente começa a perceber bastante a ligação, não é simplesmente ver aí os artigos, como você bem demonstrou, do Código de Ética, né? A gente vê que a aplicação desses artigos, do próprio código, ela é bem interessante e está bem dentro do trabalho lá dos nossos fiscais. Eu queria começar com as perguntas, não sei se alguém vai fazer, mas assim, é uma pergunta bem genérica, bem tranquila. Você vê algum desafio, tanto para a profissão quanto para os profissionais? Qual o desafio de exercer a profissão? Eu lembro que eu já assisti a uma live que você estava participando, você puxou bem por essa questão da contabilidade gerencial e trouxe de novo aqui agora, eu até li no seu currículo que você tem especialização nessa área, essa função mais do que primordial do contador, que ele pode oferecer através do seu conhecimento, do seu estudo, esse controle gerencial, como você disse lá do Fernando Henrique, se não me engano, que ele teria falado que não poderia dispensar a contabilidade, etc. Ele esqueceu de falar que poderia dispensar das questões fiscais, né? Como você deixou muito bem claro. Eu achei interessantíssimo o exemplo do transformar a... Como é que é o nome? A carrocinha, não, Churrasquinho. o churrasquinho na churrascaria. Churrascaria. Não tem outra maneira. Você não tem. O professor Simval, que está nos assistindo, ele gosta muito de falar, quando eu cito os números. Conhecendo os números, nós conhecemos os fenômenos. E no caso da contabilidade, não só conhecemos bem os números, mas conhecemos o trânsito dele através do patrimônio. Então, a diferença das contas de resultado para as contas patrimoniais, a evolução do patrimônio líquido, como você bem falou, citou aí uma demonstração. Então, o contador, na sua formação, ele tem a habilidade de entender como que os números atravessam o patrimônio através das suas contas. Então, é bem interessante ser um maestro dessa orquestra, digamos assim, que o patrimônio se verifica através da sua contabilidade. Então, dentro dessa questão toda, né, sabendo que nós, profissionais da contabilidade, temos essa possibilidade de exercer a contabilidade gerencial e muito bem exercer, o que você poderia falar em termos de desafio? E também, aproveitando que a gente está atravessando essa pandemia, eu lembro que você falou, né, do profissional que ele pode aproveitar o isolamento para treinar essas questões, mas é necessário o contato. Eu lembro bem que você falou isso. Então, assim que terminar tudo, a gente voltar a se relacionar, porque esse marketing, essa dedicação do profissional com os seus clientes está fazendo falta hoje em dia. Assim, em termos de desafio, o que você acha? Olha, eu penso o seguinte, né? Nós temos, né, por costume, né, por cultura, o profissional da contabilidade ele tem 2 características negativas, que nós temos que aproveitar esse momento para reverter isso. Qual é a característica negativa? Por ele estar concentrado muito na legislação do seu cliente, ele acaba não se concentrando na sua legislação. Então, ele acaba ficando longe, distante, porque ele está tão envolvido nas atividades do seu cliente que ele não consegue olhar para dentro de si, dentro da sua própria profissão. Por sua vez, uma característica que nós também temos é que nós falamos pouco. E isso tem que mudar. Nós temos que defender mais ideias, defender mais teses, defender mais
metodologias. Eu dou um exemplo disso numa vez que eu fiscalizei uma grande editora, que o assistente contábil estava tomando café com seu chefe. E nesse bate-papo de tomar café com seu chefe, a empresa estava passando por uma dificuldade e ele deu uma saída contábil para essa dificuldade. E ele, né, por ser assistente técnico, não conhecia o presidente da empresa. E o presidente estava passando atrás, e quando, né, viu essa questão, ele chamou o contador para que o contador explicasse. Só que o contador meio que não deu muita ideia, né? O contador ouviu, só que tá bom, aquela coisa, né? Mais à frente um pouco, ele chamou então esse assistente. Vem cá, eu queria que você me explicasse, que você demonstrasse aqui para mim o que você realmente falou. Ele não só tinha conhecimento técnico, mas ele também sabia conversar, sabia expressar a ideia dele. Naquele momento, ele conseguiu expressar e o presidente ficou tão empolgado que o promoveu a controller, acima do contador. Então, é muito difícil, muitas vezes, nós, profissionais, termos essa habilidade de conversar, de transmitir essa ideia, mesmo que essa ideia, ela naquele momento possa parecer loucura, ela certamente, se estiver revestida de conhecimento técnico, ela vai ter aplicabilidade mais à frente. E é esse momento agora de pandemia, eu digo a você que isso está trazendo essa consciência. E aqueles que aproveitarem esse momento para ter conhecimento, para buscar cursos, buscar se inteirar em tudo que está acontecendo, eu acho que ele vai sair na frente, diante de mesmo essa dificuldade que a gente está passando, vai ser um aprendizado muito grande. Nesses momentos, né, que eles puderem participar de conversas, mesmo online, abram o seu coração, conversem, exponham as suas ideias, né? Porque no brainstorm é que as coisas acontecem, as coisas vão nascendo, as ideias vão nascendo, mas essa timidez, eu acho que conta muito negativamente, mas a gente está aprendendo, eu acho que é um momento de evolução, nós estamos deixando de ser, né, menos tímidos, estamos falando mais. Então, acho que isso traz... É claro que é falar com responsabilidade, com conhecimento técnico, não é falar por falar. Mas, enquanto eu entender esse caminho de que esse momento de pandemia me dá a oportunidade de conhecer mais, de me aprofundar mais em determinado assunto, isso vai trazer frutos lá na frente, né, positivos ao meu favor. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo aí nesse momento de pandemia. Tenho certeza que a sociedade contábil vai avançar e vai vencer. Tenho certeza disso, sabe? Porque as empresas precisam do profissional de contabilidade, dependem, elas só sobrevivem se elas estiverem com o seu controle bem ajustadinho, principalmente nesse momento de dificuldade. Então, assim, eu penso, assim, baseado no que você falou, eu acho que vencer a timidez, por que não ter confiança? Para ter confiança, a gente precisa do quê? Você mesmo já falou, do conhecimento. E aí, se o conhecimento nos alimenta com confiança e aí a gente vence a timidez, onde que o profissional vai buscar o conhecimento? No conselho. E aí você próprio já deu o nosso conselho, né? Caminhar de bem aí com o nosso CRC, que ultimamente tem disponibilizado várias possibilidades, principalmente durante a pandemia, com lives no YouTube, no Instagram, ou seja, são diversas oportunidades abertas, como essa aqui. Aproveito o fato de eu ser conselheiro para poder trazer o conselho um pouco mais perto, dentro da minha sala de aula, por exemplo, mas como você muito bem já deixou claro lá no início, o conselho ele está de braços abertos para todas as universidades que queiram nos receber, com palestras, com ações, com eventos, etc. Então, eu acho que, baseado mesmo no que você falou, a timidez a gente vai pegando confiança. Eu acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade para o estudo, como você falou, e aí desenvolvendo essa confiança. Nada melhor do que exercitar isso com conhecimento. Sim. Bom, eu queria aproveitar esse momento, então,
Estou vendo aqui que a nossa conselheira Patrícia também chegou agora. Obrigado pela sua presença, Patrícia. Queria aproveitar para saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para o nosso Carlos Alexandre. O microfone está aberto. Bom, não tendo perguntas, eu caminho então para o final. Tá? Nosso presidente abriu o microfone. Presidente Samir, boa noite. Boa noite, Luiz. Opa. Boa noite, Carlos Alexandre. Boa noite, presidente. Fico muito feliz aí de ter a oportunidade de acompanhar vocês nesse movimento. Quem não é do CRC, com essa participação que a gente está tendo aqui, com a adesão dos nossos conselheiros, dos nossos funcionários, tem um pouquinho da prova de como essa turma é engajada, de como essa turma é dedicada e de como a gente quer de verdade fazer a construção de uma profissão mais valorizada e mais reconhecida. A gente está nesse caminho. Eu fico muito feliz de ver o que essa pandemia nos trouxe. Se é que alguma coisa de bom essa pandemia nos trouxe, foi a visibilidade, o reconhecimento do trabalho nobre e relevante que a gente desenvolve. E ter aqui o Carlos Alexandre, que é reconhecido no Brasil inteiro aí pela capacidade técnica que ele tem, né? Vários CRCs pedem o Carlos Alexandre emprestado e a gente empresta porque a gente quer um sistema contábil brasileiro forte. Aí não adianta um regional estar forte e os outros não, né? E dizer para vocês que o CRC está, sim, de portas abertas para todos, né? Tem espaço e trabalho para todos nós. Então, quem tiver disposição e vontade de caminhar junto com a gente, a casa está aberta. Agradecer aí ao professor Simval também. O FRJ é a minha casa, eu me formei em Ciências Contábeis aí na UFRJ, tenho um carinho enorme por essa universidade. Essas paredes aí tem muita história e tem um pouquinho da minha história também aí nessas paredes. Então, fico muito satisfeito de estar aqui com vocês. Parabéns, Luiz, mais uma vez aí pelo desenvolvimento do trabalho. Tá ok, meu presidente. Muito grato também pela sua participação. Nosso vice-presidente Carlos Alexandre quer fazer algumas considerações, que eu já estaria encerrando daqui a pouco. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite, Carlos Alexandre. Boa noite, presidente Samir. Boa noite a todos. Não, só mesmo deixar aqui registrado que o que foi falado aí realmente é uma coisa que dá um crescimento muito bom para a gente. O Carlos Alexandre é uma pessoa que uma sumidade nesse assunto em relação a toda essa questão de fiscalização, de conselho. E eu até indico, ele deixou na apresentação aí, eu não sei se foi mostrado, eu até indico esse livro dele, um excelente livro, já li várias vezes, e para qualquer tipo de dúvida, vale a pena você tê-lo para pesquisas, tá? Mas eu dou parabéns a você, Luiz. Muito bom essa sua iniciativa, excelente. Toda vez que você precisar e quiser contar com o conselho, estaremos à sua disposição. Ok? Boa noite aí para todos. Muito grato, meu vice-presidente. Então, aproveito pedindo permissão ao nosso presidente para a gente encerrar a nossa aula e agradecer a todo mundo, desejar uma boa noite e até uma próxima vez nessa aula de ética profissional, por enquanto, de participação não obrigatória. Agradecer e desejar uma boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite.